Olá, bem-vindos ao FMP Talks. Hoje falaremos sobre previdência. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Bittencourt, autor do livro Direitos Humanos e Fundamentais na Previdência Social, Alternativas para a Crise do Estado-Providência, e teremos um papo aqui de uma maneira informal, voltada aos acadêmicos do direito, a todos os operadores do direito, acerca de um tema muito importante. Você acha que vai conseguir se aposentar? Em que condições? Doutor, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco. Uma alegria, Zanuso, uma alegria participar do podcast aqui da FMP. É um tema importante, um tema que tem que ser debatido. A Previdência Social, ela é uma realidade brasileira e precisa ser muito refletida. Tem muitos debates que, por vezes, eles são enviesados de forma equivocada, então é bom a gente fazer esse bate-papo até para os acadêmicos, para quem nos assiste. Muito bem. Existe um movimento para novamente alterar pontos da Previdência? Tem em andamento já algumas movimentações. Nós tivemos em 2019 a grande reforma da Previdência, ou a maior reforma da Previdência da história do país. Desde 88, que é o grande marco, a Constituição de 88 para a Previdência, nós tivemos já em 91, 3 anos da Constituição, nós já tivemos a primeira reforma. E depois nós tivemos sucessivamente, ao longo até os dias atuais, nós tivemos diversas reformas da Previdência, mini-reformas. E foi o que me levou a refletir na minha dissertação de mestrado até que ponto nós vamos ter esta mitigação dos direitos sociais, até que ponto nós vamos ter a diminuição desses direitos. Tem uma hora que nós temos que identificar esse limite. Não é uma tarefa fácil, então essa é a abordagem, e já está em andamento, ou melhor, uma discussão forte após 5 anos da reforma de 19. Nós já temos um levante aí de economistas sempre sobre a ideia de que a Previdência é deficitária. Então já tem algum movimento assim para ter uma nova reforma da Previdência. Quando a gente fala que ela é deficitária, hoje ela é deficitária, ou analisando os dados que mostram pela primeira vez mais idosos do que jovens, por exemplo, na tabela demográfica? Sim. Essa é uma pergunta interessante com uma resposta difícil de dar assim de forma sintética, tá? Por quê? Porque a Previdência Social, ela somente com Previdência, ela é superavitária. Porém, a Previdência ela é composta por um pilar dentro da Seguridade Social. A Seguridade Social no país, no Brasil, ela é composta da Previdência, Assistência Social e Saúde. Então, nós temos esses 3 pilares. A saúde no Brasil, ainda que seja criticada por conta da falta de atendimento, de não atender de forma adequada toda a população, ela é um grande programa social, então, assim, valorizado pelo mundo todo. E nós temos a assistência social, e a assistência social, ela abarca uma grande parte da população. Nós tivemos, no ano de 2024, nós tivemos 6 milhões de benefícios em andamento de LOAS, benefício de prestação continuada. Então, são 6 milhões de pessoas atendidas, recebendo um salário mínimo, em condição de vulnerabilidade, e para idosos e deficientes. Então, a Seguridade Social, no quesito assistência, ele é muito grande. Não tem a contrapartida da contribuição, porque quem recebe LOAS, conhecido como LOAS ou assistência social, não precisa contribuir para a Previdência. Então, a Previdência Social ela tem esse caráter protetivo muito grande. A Previdência Social só, que são benefícios de aposentadoria, pensões, ela é superavitária. Agora, quando nós entramos com assistência social, saúde, já começa a ficar um barco um pouco mais difícil de identificar a questão financeira. Pois é, doutor Marcelo Bittencourt, mas nós temos um outro ponto que vai se desenhando e se mostrando nesse momento, que é a nova geração, a geração chamada de geração Z, que não está muito a fim de contribuir. Eles estão por trabalhos, têm outras
outra concepção. E não discute aqui certo ou errado. É só um outro modo de ver a relação com o trabalho. E essa turma não vai entrar como alguém que vai contribuir para a Previdência. Como é que fecha essa conta? Esse é o grande desafio, Zanuso. Interessante essa tua abordagem, porque efetivamente dentro desta mudança, né, que a partir de 2023 os idosos são uma fatia maior da população do que os jovens, e na verdade os jovens eles contribuem para manter o sistema equilibrado e poder pagar os benefícios dos mais idosos. Esta é a ordem da coisa, né? Então, assim, à medida que nós temos uma fatia menor de contribuintes, que são os jovens, isso vai afetar o sistema. Então, o grande desafio é, primeiro, o próprio governo, né, fazer a leitura de incentivo à não informalidade, né? Então, fazer com que o jovem ele identifique que, primeiro, se ele está oferindo renda legalmente, ele é obrigado a contribuir para a Previdência. Ele é obrigado, sob pena de poder ser chamado pela Previdência a contribuir de forma retroativa, né? Então, assim, esse é o grande desafio de tirar essa informalidade dessa nova geração, conscientizá-la de que é importante contribuir, porque lá na frente os efeitos da velhice, da incapacidade, eles vão chegar, e se não tiver uma devida contribuição, essa juventude ela não vai estar coberta pelo sistema, porque o sistema da Previdência é como um seguro, tal qual o seguro de carro, né? Se você não está contribuindo, você está fora do sistema. Então precisa estar contribuindo para estar segurado, no caso de uma pensão por morte, de uma incapacidade, e também para atingir os requisitos da aposentadoria lá na frente. Então esses são os desafios que a gente analisa. Bom, o senhor tem uns números aí, né, sobre a Previdência e que mostram que, primeiro, um salário mínimo que baliza, né, os proventos dessas pessoas, de pessoas que saem do mercado, têm uma elevação dos custos e vão para inatividade com salário mínimo. E muita gente dependente ainda do governo. Né? Perfeito. Exatamente. Nós temos alguns números interessantes que o ticket médio de aposentadorias, né, de benefícios da Previdência Social é na casa de R$ 1.863. Né? Isso se dá por conta dessas diversas reformas que eu citei antes, que vão diminuindo o valor dos benefícios, né? Ou seja, na última reforma da Previdência, nós tivemos um descarte na forma de cálculo das menores contribuições que reduziu o valor dos benefícios. Então, ao longo da história, a gente identificou, por exemplo, no Chile, que é um país que adotou uma reforma muito dura, né, e acabou levando praticamente todos os benefícios previdenciários ao salário mínimo. E nós, no Brasil, nós estamos caminhando para essa linha. E isso vai acabar levando a um empobrecimento, né, porque o cidadão, quando ele se aposenta, ele pode continuar trabalhando, com exceção, algumas exceções, né, a atividade especial dos médicos, agentes de saúde, que quando se aposentam na categoria especial não podem trabalhar na categoria especial. Podem trabalhar. Então, tem algumas exceções, mas a regra se aposenta e continua trabalhando. Para pagar exatamente remédios, para pagar suas despesas com a saúde. Então, esse é um grande desafio que a gente vê na população em geral e no sistema da Previdência. Bom, o senhor analisou diferentes sistemas em outros países, né? Tem um sistema ideal para sugerir, próximo ao ideal ou adequado? A grande questão assim, que eu analiso, né, analiso no livro e é tema da dissertação. Então, eu pesquisei autores como Pierre Rosanvallon, que é um dos maiores filósofos da França das últimas décadas, Niklas Luhmann, que é um alemão, que tal qual o Hans Kelsen, né? A gente estuda muito Hans Kelsen, né, na graduação, mas nós temos Niklas Luhmann, que é um dos maiores autores dos filósofos da Alemanha. Então, esses autores eles identificam que
o direito previdenciário, a Seguridade Social, ela tem uma origem dentro dos direitos humanos, né? Então tem que ser muito bem analisada sobre o viés de proteção social, né? Então a Europa ela já identificou isso. Porém, qual é o grande segredo que eles desenvolvem? Que o Estado ele tem que ser menos burocrático. Então, até mesmo esses autores que têm um viés mais progressista, veja, tem o viés progressista de uma proteção social, mas identificou que a máquina ela não pode ser uma máquina muito inchada, né? A máquina de Estado. E é o que nós percebemos no país, aqui no Brasil, que nós ainda temos uma máquina muito inchada, né, ineficiente, que gasta muito, e esta conta, na busca do equilíbrio atuarial do Estado, acaba sempre caindo na conta do mais pobre, né? Então, assim, quando estamos falando em cortar gastos, não se corta gastos de altos salários, não se corta gastos de verbas parlamentares, né, de despesas com campanha eleitoral. Acaba se cortando o gasto do cidadão mais pobre. E na Europa já se identificou isso, né, que nós temos que desburocratizar o Estado e tratar com eficiência aqueles temas que são mais essenciais para o cidadão, que é a saúde, que é a proteção pela previdência e aí por diante. Bom, doutor Marcelo Bittencourt, a gente percebe então que é necessário uma nova engenharia para condicionar de forma adequada quem vai entrar na futura Previdência. Então, a partir dos exemplos, né, citados anteriormente, a gente está precisando de uma ideia nova. O senhor é que tem essa ideia milionária? A pergunta de milhões. Na verdade, a gente tem que incentivar a inserção no mercado de trabalho e a formalização do mercado de trabalho, porque a informalidade gera a não contributividade, né? Ou seja, não se há a contribuição previdenciária, e a previdência ela precisa, né, ser sustentável, ela tem que ser equilibrada, a sua receita, né, o que é vertido de contribuição e o que sai de pagamento, né, dos benefícios previdenciários. Então a gente não pode somente pensar em cortar, né? Nós temos recentemente aí está em andamento um grande pente fino, né, do governo federal, o pente fino que tem o seu lado positivo de eliminar as fraudes, eliminar os benefícios que são indevidos, né, na sua Constituição, na sua concessão, mas muitas injustiças ocorrem, né, de tirar benefício principalmente os assistenciais, né, tirar benefícios de quem efetivamente precisa. Então, a engenharia não é somente cortar benefícios, né, principalmente do pente fino, mas também incentivar o aumento de receita. Como é que se faz isso? Formalização, né, das relações de trabalho, né, ter uma política de governo, né, para o incentivo, né, da formalização e também para com as empresas, porque tem a contribuição do cidadão e tem também a contribuição da parte patronal, né, que tem muita isenção de pagamento por empresas, incentivos fiscais que também precisam ser revistos nesse sentido. Pois é. Porque a conta, claramente, ela não vai fechar no futuro. E a gente não está se dando conta disso. O que me preocupa é isso. Os especialistas como o senhor aventam isso, né? Lecionam, trazem o assunto, mas o grosso da população ainda não entendeu isso. Nós temos com o aumento, né, a questão etária, quanto mais velho a expectativa de vida da população, né, quanto mais envelhece a população, me parece, no meu sentir, que é uma equação que precisa ser feita na Europa, né? De novo, né, a gente trazendo países da Europa, eles vão aumentando, né, o teto da idade de aposentadoria, porque a população vai envelhecendo. Se ela vai envelhecendo, ela tem alguma capacidade a mais de continuar trabalhando. Então, esses são alguns dos projetos que estão em andamento.
trazendo alguns exemplos, né? Antes da reforma da Previdência de 19, a aposentadoria por idade para a mulher era 60 e para o homem 65. Já houve um aumento de 60 para 62 anos a idade da mulher. O que está em andamento é, talvez, aumentar a idade do homem para 66, 67 e da mulher também aumentar de 62, quem sabe para 65, ou até mesmo equilibrar a idade de mulher e homem. Esse é algumas das ideias. A aposentadoria rural, né, que são 5 anos a menos para homem e para mulher, também aumentar um pouco a idade do rural. Então essas são algumas das questões que estão sendo debatidas, né, ainda não em termos de projeto de lei, mas alguns economistas, alguns especialistas da área pensam nesse sentido, de que em algum momento vai se aumentar a questão etária para requisito de previdência. Muito bem, muito poderíamos falar, né, doutor Marcelo, para a nossa audiência sobre esse tema, mas a gente vai encerrando por aqui. Daqui a pouco faz um outro material com um recorte diferente, mas eu queria pedir ao senhor, nessa fala derradeira, que colocasse uns pontos que a gente não colocou aqui, que considera importante. O importante que eu saliento, Zanuso, e quem nos assistem, que a Previdência Social é um dos maiores programas do Brasil de distribuição de renda, né? E também tem cidades no interior do Brasil que elas se sustentam basicamente pelos benefícios previdenciários. Quando a gente fala aqui em Porto Alegre, né, uma grande cidade, uma capital que tem uma economia forte, é uma realidade. Mas os benefícios previdenciários são que sustentam a grande contingência dos municípios no interior do Brasil. Então, para fins de economia, de proteção social, a previdência é muito importante para fins de distribuição de renda. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de déficit da previdência, a gente tem que ter um olhar mais macro e, principalmente, debater que tipo de previdência a gente quer para o nosso futuro. E esse é o grande debate que a gente sugere para as universidades, para o meio acadêmico e para a grande população em geral. Lembrando que é um direito fundamental. Fundamental. Né? Porque com a aposentadoria é que vai prover a saúde, vai prover a moradia, vai prover... Perfeito. É a porta de entrada para satisfazer, né, e prover a própria alimentação, a saúde, o vestuário, a educação e por aí vai. Dr. Marcelo Bittencourt, uma alegria ouvi-lo. Obrigado. Obrigado, Zanuso. Um abraço a ti e a todos que nos assistem. Compartilhe esse conteúdo. O tema Previdência é muito importante, é um tema que precisa ser trabalhado, porque é uma realidade, com o passar do tempo, de todos nós. Então, fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com o seu colega, com o seu parente. Deixe o seu like, enfim, curta esse material que desenvolvemos aqui no Estúdio 360. Um grande abraço e até a próxima edição.